Fala pessoal, esse é o terceiro vídeo que eu gravo a respeito do conceito e a definição da arte. Na semana passada eu publiquei pela revista Esmeril um artigo chamado A Arte é Inimiga da Tradição, onde eu trato sobre o aspecto evolutivo da obra de arte, né, fazendo justamente a pergunta: a arte evolui? Ela melhora conforme o tempo? Eu sou o Diogo Cruxem, professor de desenho do Estúdio Ontos. E para exemplificar esse assunto, no artigo eu trouxe a questão do artista neerlandês Piet Mondrian e a crítica de Ferreira Goulart, poeta brasileiro, em cima desse artista sobre esse aspecto. Só para vocês entenderem, então, Piet Mondrian começa a sua carreira no início do século XX. Dentro desse período, ele foi muito influenciado pelo cubismo e o impressionismo. Principalmente o cubismo, como vocês devem lembrar, é marcado pela abstração geométrica, né? O que vai fazer toda a diferença no neoplasticismo, que é um movimento que Piet Mondrian encabeça. Tá? Um aspecto muito importante, que foi fundamental na vida dele, foi o contato com a sociedade teosófica. Era uma corrente de pensamento, era como se fosse uma seita, né? Porque ela tinha um aspecto religioso e filosófico e até ritualístico em certos aspectos, né? Iniciático, uma questão de quem entra para a sociedade e iria passando por graus, né, de intensidade dentro dessa doutrina. Ela tinha um aspecto muito simbólico, fortemente simbólico, né? Tanto que o próprio emblema deles era marcado por um aspecto cíclico, né? Material espiritual, lembrando, com os triângulos, e até a questão da suástica também estava impressa nele, né? Eles acreditavam na transmigração das almas, tinham bastante ponto de convergência com o pensamento budista também. Então, seria um caráter positivista, no sentido de melhoria conforme o tempo, melhoria espiritual, através dos ciclos cósmicos. Eles compreendiam também essa questão dos ciclos cósmicos da natureza, como, por exemplo, a vida e morte, e também as estações, dia e noite, enfim. Então esse caráter evolutivo inspirou muito a obra de arte do artista Mondrian. A gente pode pegar como exemplo um moinho de vento em que ele circundou, representou várias vezes, e conforme o tempo foi passando, ele intensificou a abstração, por um lado formal e por outro lado cromática, da representação desse moinho, né? Que tem um aspecto curioso, também uma analogia desse ciclo cósmico pela hélice, a ventilação dele, né? O movimento circular. E na verdade isso não é muito novo, né? Se a gente pegar Paul Cézanne, fez isso com a montanha de Santa Vitória, né? Ele representou por vários ângulos e por vários anos, e também Claude Monet também fez isso com a Catedral de Rouen. Grandes influenciadores dele, né? São do impressionismo e do pós-impressionismo. Para vocês compreenderem, o objetivo de Piet Mondrian era buscar uma arte pura. Então ele acreditava o seguinte, em que a arte sofreu várias evoluções e mudanças no sentido de melhoria e desgarre da tradição e do figurativismo, onde ele mesmo, dentro da sua carreira, sofreu essa movimentação, né? Que na verdade para ele era extremamente positiva, porque a arte, buscando o objetivo puro, teria que tratar através da sua linguagem de formas puras também. Então é notável isso. Durante os anos vocês vão percebendo, entre 1905 e 1940, próximo da morte dele, a arte, os quadros dele foram ficando cada vez mais abstratos.
O problema disso tudo que levanta Ferreira Goulart é a questão do anúncio, o prelúdio aí da prescrição, né, de que a arte iria morrer. E o ápice, o cume do melhor tempo da arte seria justamente com ele, e com a arte abstrata, o neoplasticismo, né? Essa arte ela revelaria o aspecto mais espiritual e mais maduro da arte. O problema disso tudo é que ele cai numa monotonia. Dentro dessa regra que ele mesmo impôs a si mesmo, ele cai numa monotonia e acaba a fertilidade e a inspiração, porque ele mesmo, pondo-se numa regra de trabalhar com linhas ortogonais, com a escala cromática reduzida, ele não tem mais muito o que fazer. Então a arte continua depois dele e ele morre, certo? Então, onde que está a questão aí? A questão é que a arte, na verdade, sofre evoluções e involuções. Se a gente lembrar da questão na história da arte, vamos pensar no exemplo do grego, do clássico, onde reinava estabilidade, contenção de movimento. A arte evoluiu, a arte grega evoluiu para o helenismo, que era marcado pelo sensualismo e a movimentação, e o excesso, o contrapeso, né? Justamente o que vai acontecer mais tarde com o Renascimento e o Barroco, respectivamente. Então, se vocês lembrarem, o que acontece? É o mesmo movimento, primeiro de ordem, depois de uma pequena desordem causada pelo desequilíbrio, mas ainda não um desequilíbrio total, mas ainda controlado pela harmonia, certo? Só que esses dois movimentos eles acabam em excesso, né? E depois terminam, recomeçam outros movimentos. Então perceba que é uma linha que sobe e desce, e não necessariamente é linear esse caminho, sempre próspero, sempre por uma busca de uma melhoria. Isso é muito natural de muitas correntes e pensamentos, Joaquim de Fiore, e, enfim, existem muitos exemplos de pensadores que fazem uma leitura da história a partir de fases evolutivas. Ele estaria na última fase dessa evolução, certo? E, portanto, uma fase melhor, uma fase já final, que inauguraria uma última fase da humanidade. Então, assim como Hegel, Piet Mondrian preveu esse final da arte, e ele seria o principal intérprete desse desfecho. O que acontece é que a gente percebe que não é verdade, certo? Não se aplica essa regra, as pessoas, os artistas continuaram, e hoje nós temos uma arte que continua um processo evolutivo e involutivo. Então, como a gente pode ver, não há uma linha evolutiva, né? Se houvesse, a arte de hoje teria que necessariamente ser melhor que a arte de ontem. E é uma coisa que a gente pode perceber que não acontece. Pessoal, eu peço que vocês deem sugestões, comentários, certo? Curta a minha página, sigam os meus canais, se inscrevam no meu canal também do YouTube, nas redes sociais, e vamos continuar esse debate, tá ok? Obrigadão.